Eu sou o Thiago Costa Neves e estarei resolvendo o exercício 3.2 do livro do Gaskell. O enunciado traduzido fala o seguinte: um molde gás ideal é sujeito aos seguintes processos. Processo A: iniciando em 300 Kelvin e 10 atm, o gás é expandido livremente no vácuo até o triplo do seu volume. Processo B: o gás é aquecido reversivelmente até 400 Kelvin com seu volume constante. Processo C: o gás é expandido reversivelmente com a temperatura constante até atingir o triplo do seu volume novamente. Processo D: o gás é finalmente resfriado reversivelmente até a temperatura de 300 Kelvin com a pressão mantida constante. Calcule calor de trabalho e as variações de energia interna, entalpia e entropia. Resolvendo para o processo A, renunciando à primeira lei, a gente sabe que o processo é adiabático, pois ele ocorre no vácuo, logo não troca calor nas suas fronteiras. Podemos dizer também que o trabalho realizado é zero, pois é uma expansão livre, não existe nenhuma resistência quanto a essa expansão. Então, o gás expande livremente. Sabendo que calor e trabalho são zero, colocando na primeira lei, a gente conclui que a variação da energia interna também é zero. Logo, a temperatura inicial e final do sistema é a mesma, o que não quer dizer que durante o processo essa temperatura se mantenha constante. Ela vai variar, já que o processo é irreversível. Para que possamos chegar nas equações TdS, para concluir o exercício, basta fazer algumas manipulações matemáticas através do resultado de que a entalpia é igual a energia interna mais PV, fazendo esse diferencial, e que o calor é igual ao TdS, e que trabalho é PDV. Fazendo essas substituições na primeira lei, a gente chega nessa primeira equação TdS. Para chegar na segunda TdS, basta derivar a equação da entalpia, sabendo que esse termo aqui é TdS, a gente chega na segunda equação, equação 5, a gente vai trabalhar nela. Então, sabendo que TH é CPDT e que PV é igual a RT para um molde gás ideal, integrando a função, rearranjando os termos, colocando temperatura no mesmo termo, pressão também um outro termo para que possamos integrar, considerando CP constante e o R constante, a gente chega ao seguinte resultado, que variação de entropia é logaritmo natural, a razão de temperatura final e inicial elevada ao CP, menos o logaritmo natural da razão de pressão final sobre a inicial elevada à constante universal. Como a temperatura final e inicial do processo é a mesma, o primeiro termo da função aqui é zero. Vamos trabalhar só com o segundo termo, fazendo a troca da razão de pressão pela razão de volume. Podemos fazer isso através da equação de Clapeyron, PV igual a RT. Chegamos à seguinte equação, que a variação da entropia é o logaritmo natural da razão de volume elevado a constante, sabendo que o volume final é 3 vezes o volume inicial. Substituindo os valores na equação, a gente tem que a variação da entropia é 9,1343 Joule por Kelvin. Processo B ocorre a volume constante, logo não realiza trabalho, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a variação da energia interna é igual ao calor trocado com o sistema. Sabendo que a variação da energia interna é a integral de CV dt e que o CV é 3 meses de R, considerando o CV constante, a integral dá 3 meses de R vezes a variação de temperatura. Logo, substituindo os valores, a gente chega aqui à variação de energia interna, que é igual ao calor, dá 1247,16 Joule. Fazendo um processo semelhante para a variação de entalpia, a gente consegue concluir que a entalpia é 2078,6 Joule. Basta saber que em vez de CV estaremos trabalhando com CP. CP vai ser 5 meses de R para um gás monoatômico, considerando ele constante na integração também. Utilizando a mesma equação desenvolvida no processo A para a variação de entropia, vamos colocar toda essa equação em função somente de T, o que é possível fazer através novamente da equação de Clapeyron. Com isso a gente chega que a variação de entropia
vai ser o logaritmo natural da razão de temperatura elevado a 3,5 da constante universal dos gases. Substituindo os valores na função, chegamos à conclusão que a variação de entropia é 3,59 Joule por Kelvin. Processo C. Temos um processo a temperatura constante isotérmico, logo a variação de energia interna vai ser nula, já que o termo de variação de energia interna depende da variação de temperatura. Com isso a gente conclui que calor é igual ao trabalho. As trocas de calor do sistema vai ser igual à troca de trabalho do sistema para esse processo. Sabendo que trabalho é PDV e que PV é igual a RT, né? Substituindo aqui a equação de Clapeyron na equação do trabalho, para que possamos fazer a integração através do volume, a gente chega na seguinte conclusão, que o calor igual ao trabalho é igual a R vezes T vezes o logaritmo da razão de volumes. Com isso a gente chega que o calor igual ao trabalho, que é igual a 3.653,72 joules. A variação de entalpia e entropia é igual ao sistema A. Podemos concluir isso, pois a variação de temperatura vai ser a mesma, que é zero, e que o volume novamente cresce 3 vezes. Então, fazendo a substituição na equação, chegamos aos mesmos resultados do item A. D. Processo final, que é um resfriamento a pressão constante. Se a pressão é constante, o trabalho pode ser expresso simplesmente por pressão vezes a variação de volume. Novamente, utilizando a equação de Clapeyron, podemos trocar aqui, substituir P ΔV por R ΔT, sabendo que a pressão é constante. Logo, fazendo a substituição, o trabalho vai dar menos 831,44 joules. Fazendo a variação da energia interna, sabendo que é a integral de CV dt, se CV vai ser constante, igual ao valor de 3 de R no gás monatômico. Fazendo a substituição dos parâmetros na equação, a gente tem um resultado que a variação da energia interna do processo D é menos 1.247,16 Joule. Fazendo o mesmo processo para entalpia, a gente chega à conclusão que a entalpia é 2.078,6 Joule menos negativo, né? Basta de novamente trocar o CV por CP na integração, considerar o CP 5,5 de R e ser constante. Substituindo os resultados para a variação de energia interna e trabalho, na primeira lei a gente consegue encontrar que o calor é menos 2.078,6 Joule. Utilizando novamente a equação da variação de entropia, chegamos à conclusão que, como a pressão é constante, esse segundo termo da variação de entropia é zero. Logo, fica só em função do primeiro termo. Fazendo a substituição dos valores de temperatura, a gente chega que a variação de entropia do sistema é menos 5,98 Joule por Kelvin. Fazendo a variação global, considerando todos os processos, a gente consegue concluir que a variação da energia interna vai dar zero, o que é plausível, pois no início do processo A e o final do processo D, o sistema está na mesma temperatura, né? E como para o gás ideal a variação da energia interna é igual a CV ΔT, né? Considerando CV constante, então se ΔT é zero, ΔU também vai ser zero. O mesmo vale para a variação de entalpia. A única diferença é que aquele CP ΔT, ΔT novamente é zero, ele vai ser zero. Porém, a variação de entropia não vai ser zero. Considerando a variação de entropia de todos os processos, fazendo a soma, ela dá 15,87 Joule por Kelvin.